Pessoal Nascente, vocês conhecem? Também não, né? Verdade. Então, vou pedir desculpa a vocês. Eu tô com uma crise de sinusite. Acho que deu pra perceber que minha voz tá estranha. Por isso que eu nem aguentei cantar com o Dom ali. Não tô aguentando nada. Vou tentar falar pra vocês. Falar eu consigo. Tem água ali. Então, alguém viu o videozinho que o Juan postou do tema de hoje? Qual que é o tema de hoje? Eu acho que é Josué. Seja forte e corajoso. Ele postou só uma partezinha lá. Mas é lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Se não tiver, traga a Bíblia, não tem problema, eu vou ler para vocês. Isto é uma ordem. Ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Provavelmente a minha deve estar diferente da de vocês. A minha tradução é diferente. Eu sei que os outros palestrantes que vieram nas duas últimas vezes falaram de um tema específico. Já eu, em conversa com o Juan terça-feira, eu falei assim: Juan, acho que é melhor a gente fazer algo relativo a testemunho, algo relativo à história, algo relativo que dá pra gente entender, porque esse aqui é um grupo para partilha sobre Deus. O que eu tenho para falar para vocês requer muito o amor de Deus. E aí ele falou assim: Rafa, o que você quiser fazer, você pode fazer, cara. Eu falei assim: então vou contar minha história. Pode ser uma história igual a de todo mundo que vocês conhecem, pode ser uma história diferente, pode ser uma história que você nunca tenha ouvido, mas é a minha história. Eu acho que eu vou conseguir chegar na reflexão desse versículo através da minha história. Apresentar para vocês aqui o Jeanzinho, veio comigo para tocar. Ele só toca aí no canto, então não serve. E tenho ali o nosso querido Carlos, apelidado de Barrabás. Ele tá aí. E para quem entende futebol, ele é o Cover de Soares. Se você prestar atenção. Então, a questão da coragem, a questão de ser forte, né? Eu vim me perguntando isso desde que o convite foi feito. Se a gente, nós, jovens, não estou vendo se tem adultos lá atrás, jovens e adultos, se a gente tem sido corajoso realmente no que Deus propõe pra gente. Se a gente realmente tem sido forte no que Deus propõe pra gente. E as coisas que eu separei para falar para vocês, que não vai dar para eu contar tudo, o tempo não dá, eu acho que vocês vão entender a força de uma mulher. Uma mulher chamada Neuza, minha mãe. Eu sou de uma família bem tradicional mesmo, católica, como a maioria aqui deve ser. Eu tenho 25 anos, atualmente. E na minha família nós somos compostos por 9 irmãos. Olha que tanto. Muita gente, né? Parece família de roça. E dessas 9 pessoas, 5 eram do primeiro casamento do meu pai, 2 do primeiro casamento da minha mãe, e eu e meu irmão mais novo somos do casamento atual dos 2. Esquece os meus irmãos par de pai, eles não têm importância na história, então pode deixar eles quietinhos. Minha família é uma família muito normal, como a de todo mundo. O pai cresceu na roça, veio para a cidade para trabalhar e por aí vai. Só que, ao decorrer do tempo, algumas coisas foram acontecendo que foram mudando a história. A família foi mudando de uma família tradicional para uma família, digamos, moderna. Eu nasci em 93, quem tem 25 anos aí sabe disso. Nasci em 93 e eu já nasci com um problema de coração. Não sei, hoje em dia é chamado de sopro. Eu não sei o nome científico de verdade da época. Mas eu sei que era uma vertente mais grave do sopro.
E já assim, nos primeiros dias de vida, eu já tive que passar por alguns problemas. A minha mãe, ela fala que eu era tão pequeno, ainda sou, mas eu era muito mais, que eu cabia assim, ó, na palma da mão pro antebraço. Que eu nasci fraco, nasci doente, com esse problema de coração, até chegar ao ponto que o médico cardiologista virou para ela e falou assim: ô dona Neuza, se a gente não operar o Rafael, ele não sobrevive nenhum ano de vida. A minha mãe falou assim: eu não vou ser responsável por matar o meu filho. Se ele tiver que falecer, seja com 10 dias de vida ou daqui a um ano, que seja feita a vontade de Deus. E tô aí 25 anos enchendo o saco dela. Aí, eu não sei porquê, ninguém da minha família sabe a causa certa de que eu não precisei ser operado. Fiz acompanhamento até muito tempo, problema cardíaco, até os 18 anos. Até chegar ao ponto que o médico falou assim: ó, Rafa, ó, o seu sopro ele não aumenta, ele não diminui, ele tá a mesma porcaria. Sempre a mesma coisa. Se você quiser operar, é uma opção sua, mas não vai mudar em nada a sua vida. Você só vai correr mais risco. Eu falei: eu vou operar, não sou idiota, vou ficar assim. E tô aí até hoje. Quando a minha mãe casou pela primeira vez, para vocês entenderem o que eu quero falar sobre força, sobre coragem, a minha mãe, ela casou simplesmente porque ela foi vítima de um abuso. A minha avó, muito tradicional, minha avó é descendente do povo da pizza lá, italiano, e ela veio de uma criação totalmente tradicional. Ela entrou assim dentro de casa, o ex-marido da minha mãe tinha dopado ela, e eu não sei se abusou dela ou não, mas a cena que eu sei que aconteceu é que quando minha avó entrou dentro da casa, minha mãe estava deitada no colo desse cara. E aí, a minha mãe fala que foi um barraco gigante, que ela foi casada obrigada. E nesse casamento obrigado, né, que os mais antigos a gente sabe que eles arranjavam os casamentos. Nesse casamento, a minha mãe teve 2 filhos, nos quais eu falei no início. Um menino e uma menina. Cláudio, Graziela. Guardem esses nomes, por favor. E nesse relacionamento a minha mãe sofria bastante, porque o cara agredia ela. A minha mãe chegou ao ponto de fugir de casa com os meus irmãos, porque para poder beber, o pai da minha irmã ofereceu ela como pagamento para o dono do bar abusar dela. E também o próprio irmão dele tentou abusar da minha irmã. Isso foi estopim para minha mãe, para poder pegar ali Faz um fundo aí, filho, você veio à toa não. Eu, hein? Aí, a minha mãe resolveu sair de... Tirar essa blusa aqui. Resolveu sair de casa, morar sozinha, com os 2 filhos. E ela foi morar numa casa qualquer de aluguel. E do lado da casa de aluguel, tinha um neguinho baixinho, pansudinho, meu pai. Ele morava lá, com a irmã dele. E já tinha os 5 filhos lá do interior. Meu pai é da roça, na roça eles começam cedo. Meu pai, com 21 anos, ele tinha 5 filhos já. E eram para ser 7. Mas era porque a condição da roça era tão precária que 2 morreram no parto. Você imagina o Natal da minha família com 12 irmãos. Eu não ia. E aí, o meu pai, ele começou a se aproximar dos meus irmãos. Do Cláudio, da Graziela. Começou a querer ter uma amizade com eles. A gente que é homem, a gente sabe. A minha não estava querendo ser amigo dos meus irmãos. Eu estava querendo outra coisa. E minha mãe não dava trela. Minha mãe é uma senhora muito rígida. Os meninos aqui conhecem ela, ela é bruta. Então, ao nosso modo, ela não dava mole pro meu pai, de forma alguma.
Até o dia que ela começou a ver que os meus irmãos gostavam tanto do meu pai, a ponto de falar, pô, se esse cara trata bem os meus filhos, ele vai me tratar bem também. Ela começou a se envolver com meu pai, começaram a namorar. E o meu pai é um ser humano totalmente sem noção. Se o Jean virar pra ele assim, ô seu Zé, vamos lá na minha casa lá, meu pai vai de bermuda rasgada, sem camisa e chinela havaiana. E foi desse jeito que ele foi pra casa da minha mãe, no dia que minha avó ia lá visitar ela. Como eu falei, minha avó é muito, muito conservadora. E foi aí o dia que eu descobri também a história de que minha avó, além de conservadora, ela é preconceituosa. Quando minha avó chegou na casa da minha mãe, ela viu meu pai debaixo da pia, assim, arrumando um cano. Ela falou assim, esse é o mecânico que você contratou? Por que ele tá sem camisa? Aí minha mãe falou assim, não, esse é meu namorado, José. Minha avó só olhou assim, você tá namorando um macaco? Eu não aceito gente preta dentro da casa da minha filha. Minha mãe fala que essa foi a única vez que ela respondeu minha avó na vida. Ela falou assim, ô mãe, a casa é minha. Entra nela quem eu bem entendo. E nesse momento a senhora não é bem-vinda aqui mais. Minha avó foi embora. Não conversou com a minha mãe durante alguns meses. Meu pai, mesmo sofrendo preconceito, ele provou que amava minha mãe e foi morar com ela. Passou um tempinho, minha mãe louca da cabeça, traz aqueles 5 meninos lá da roça, lá vamos criar tudo junto. Olha o inferno que era isso. Aí minha mãe falou assim, meu pai, não. Meu pai, já é. Foi lá. Meu pai veio de uma cidade chamada Rio Casca, interior de Minas. Meu pai foi lá, buscou, só que a minha irmã mais velha não veio. Ela não quis vir, ela já era bem maior. Veio só os outros 4. Dentre essas 4, uma das minhas irmãs, chama Claudete, justamente pela falta de precariedade, falta de dinheiro, por causa da precariedade do interior, ela não conseguiu tomar algumas vacinas. E não tomando essas vacinas, ela ficou ali de frente para um fogo, eu acho, uma fogueira, eu não sei ao certo. Que deu uma complicação na perna da minha irmã. Que a minha irmã teve que amputar 10 centímetros da perna. Hoje a gente brinca, minha irmã já tem mais de 30 anos, hoje a gente brinca, a gente chama ela de reboleixo. Mas na época eu imagino o sofrimento dela. Para curar a ferida da perna, minha irmã teve que ficar 5 anos com gesso na perna. Tem noção do que é isso? E sabe quem carregava ela para baixo e para cima? A minha mãe, que nem mãe dela é. Meu irmão mais velho, parte de pai, Reginaldo, é meio retardado, sabe? Ele via carro de polícia e corria pra debaixo da cama. Até o dia que ele correu pra debaixo da cama, bateu a cabeça e desmaiou. Quem pegou ele no colo e correu pro hospital? Minha mãe, que nem mãe dele é. E teve N problemas. Meus irmãos veio da roça, tudo problemático. Aí minha mãe e meu pai conversando, viram assim, vamos fazer um menino? Vamos fazer um menino. Vamos. Não bastava 7. Vamos fazer mais. Aí beleza. Foi lá, nasceu eu. Quem foi a primeira a lá ver? Minha avó. Chegou lá, eu acho que ela foi pra conferir se ela era preta. Eu tenho certeza. Hoje eu sou mais queimadinho, mas quando eu era pequeno eu era bem branquelo. Minha avó chegou assim, olhou e falou assim, acho que ela viu a oportunidade de separar minha mãe e meu pai, só pode. Esse menino é seu não. Muito branco. E eu cresci, não tenho nada a ver com meu pai. Minha avó até hoje deve achar que eu não sou filho do meu pai. Em contrapartida, eu pareço com a minha mãe, pareço com os meus irmãos, pai de mãe. Passou alguns anos,
acidentalmente, minha mãe aos 41 anos de idade, teve meu irmão mais novo. Uma gravidez que não era planejada. Uma gravidez que quando meu irmão foi nascer, ali no Santa Rita, o médico virou pro meu pai e falou assim: ô, seu José, o senhor tem uma missão difícil. Eu falei: qual? Aquela famosa frase tipo filme: ou a mãe ou o menino. Meu pai falou assim: se eu quiser os dois? Aí o médico falou: o menino pode vir com complicações. Nasceu meu irmão mais novo, Joãozinho. Mais novo, que hoje está com 19 anos já. Oh, é um anjo. É um anjo de Deus. E nisso a gente foi crescendo. Eu já estava lá para os meus 13 anos de idade. Só que dos 10 aos 13 anos de idade, as cenas que eu mais via dentro de casa era o meu irmão lá, o Cláudio, filho da minha mãe, primeiro casamento, meu irmão mais velho, começando a se envolver com drogas, começando a quebrar as coisas de dentro de casa, roubar as coisas de dentro de casa, começando a agredir a minha mãe. A chegar ao ponto do meu pai, que não é pai dele, que virou pra minha mãe e falou assim: eu nunca vou encostar o dedo num filho seu. Chegou ao ponto do meu pai, que é desse tamanho, meu irmão, que tinha 1,96 m, meu pai pegar ele e jogar ele na parede e falar: se você encostar mais uma vez na sua mãe, eu vou matar você. Meu irmão foi embora. Esse aí tinha uns 18 anos. Passou um tempo assim, o telefone lá de casa tocou. Esse telefone velho de rodinha assim. Minha mãe atendeu: Dona Neuza? Dona Neuza. Então, queria falar que o Cláudio Henrique, ele tá detido aqui na Dutra Ladeira. Ele tava mexendo com caça-níquel. Eu nem sei o que é isso hoje em dia. Acho que nem tem mais. O que minha mãe fez? Eu morava ali no Vila Ideal, ali em Birité. Não sei se todo mundo conhece. Pra você ver, não tinha como meu irmão virar outra coisa, né? E aí, a minha mãe rodou a Vila Ideal inteira, atrás de todo mundo. E falou assim: pelo amor de Deus, eu preciso de dinheiro para tirar o Cláudio da cadeia. Eu não lembro quanto que era a fiança na época, eu era muito pequeno. Só sei que minha mãe pegou o dinheiro, foi na Dutra, pagou a fiança, meu irmão saiu. Meu irmão voltou para casa, felizão, arrependido, tranquilo? Não. Ele sumiu de novo. Beleza. Passou mais um tempo, meu irmão voltou lá para casa, começou a trabalhar direitinho, arrumou uma mulher, fez sim na mulher. Arrumou uma outra mulher que era amante dele, fez sim na mulher lá também. Vocês estão vendo que meus irmãos estão doidos, né? E aí, chegou um dia que o telefone de casa tocou de novo. Dona Neuza, Dona Neuza. Então, o Cláudio Henrique tá preso. Tá preso. Dessa vez minha mãe, ela virou assim, ela falou assim: agora eu vou ser mãe de verdade. A primeira eu quis ajudar meu filho, mas dessa vez eu não vou fazer isso não. Minha mãe foi até a Furtos e Roubos que ele tava. Ah, pra onde que vocês vão transferir ele? Ah, não, ele vai ficar até tal dia aqui pra ser julgado. Depois ele vai pra Dutra Ladeira, lá em Neves. Minha mãe, beleza. Minha mãe acompanhou tudo. Minha mãe arrumou advogado público pra ele, arrumou tudo, certinho. Mas minha mãe não queria que ele fosse solto. Minha mãe queria que ele pagasse pelo que fez. Ele foi preso por tráfico de drogas. Meu irmão ficou 4 anos preso na Dutra Ladeira, lá em Neves. Durante 4 anos, os meus domingos eram dentro de uma penitenciária. Porque eu era completamente apaixonado pelo meu irmão. Pra mim, como meu pai trabalhava muito, eu não tinha aquela referência do meu pai dentro de casa. Pra mim, a minha referência de homem era o meu irmão. E por a gente parecer fisicamente, quantas meninas que eu não via pegando, falando: esse menino que é meu filho, fica com ele aqui. E eu fazia questão. Tinha vezes que a minha mãe não ia,
tinha vezes que meu pai não ia, tinha vezes que não ia meus irmãos. Independente de quem fosse visitar meu irmão, tinha que ir lá em casa me buscar para eu ir junto. Se eu não me engano, entravam 5 pessoas. Aí quando perguntava pra minha mãe, ô dona Neuza, quantas pessoas que pode visitar o Cláudio? 5, 4. Que o quinto sempre era eu. Velho, eu virei amigo dos caras tudo da penitenciária, jogava bola com eles, jogava truco. Os caras me ensinavam a malhar naquele pino de concreto. Que eu, por não ter maldade, eu não entendia que eu tava conversando com o assassino, eu não entendia que eu tava conversando com o traficante, eu não entendia. Pra mim eram pessoas normais que estavam ali tipo de férias. Até um dia que eu tava em casa, meu irmão do nada chegou lá em casa. Do nada. Quando ele entrou assim, ó, nunca vi minha mãe falar um palavrão na vida. Minha mãe, PQP. Fugiu da cadeia. Ele, não mãe, recebi condicional, olha aqui, mostrou os papéis tudo bonitinho. Só não avisei porque eu queria fazer surpresa pra senhora. Mudança drástica. Meu irmão começou a trabalhar, voltou pra mulher, começou a criar o filho dele. Só que droga é droga, velho. Droga é droga. Teve um dia que ele deu recaída, sabe? Fumou uns trem demais, não sei. E eu sei lá porque o infeliz, ele tinha uma arma dentro de casa. Ele pegou a arma simplesmente assim, olhou pra mulher dele. Ah, acho que essa arma é que eu posso bater nela. Ele arrancou todos os dentes dela da frente. Pegou o filho dele pelo pescoço, chegou lá em casa e falou assim, mãe, cuida do meu filho que eu vou fugir. Mas por quê? Ah não, eu bati lá na mulher lá, tal, não sei o quê. Na maior tranquilidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Minha mãe vai vir assim, cê é louco. Eu não vou cuidar de filho de ninguém. Meu irmão dormiu lá em casa. Vocês não sabem amanhã. No outro dia, a mulher foi lá buscar ele pra voltar pra casa de novo. Tem noção? E voltaram. Só que meu irmão continuou na recaída da droga. Até que um dia, lá no idiota lá, chegou os caras do bairro lá e falou assim, ô Cláudio, vamos dar um rolê aí? Vão. Meu irmão saiu na sexta-feira. Chegou na segunda, meu irmão não tinha chegado ainda. Minha mãe ficou preocupada, porque ele tava dormindo em casa. E só a gente rodando a vila toda. A gente foi em todos os caras que saíram com meu irmão. Todos os caras estavam em casa. Só que eles estavam meio machucados, eu não entendi por quê. Até o dia que a mulher do meu irmão ligou lá em casa e falou assim, dona Neuza, o Cláudio tá aqui em casa aqui. Ah, manda ele vir cá. Aí não pode ir, não. Chegou lá, meu irmão tava do jeitinho que meu outro irmão fica, debaixo da cama, escondidinho com medo da polícia. Aí foi virou assim e falou, Cláudio, por que você tá aqui, escondido dos caras da vila aí? Ô mãe, eu saí com os caras, nós ficou meio doido de droga, nós bebeu demais, nós começamos a brigar com um cara lá no bar. Aí a gente foi espancou esse cara. E eu, que o meu irmão era bem assim, e eu pra mostrar que eu sou o gostosão, peguei a última pedra e lasquei na cabeça do cara. Ah, minha mãe, e o cara? Morreu, mãe. E você vai fugir? Ô mãe, eu tenho que fugir. Por quê? Não, porque o cara, ele é primo do fulano. Não vou dar nome aqui. Mas meu irmão só tá com uma pedra na cabeça do primo do chefe do tráfico da Vila Ideal. Meu irmão foi embora, fugiu. Foi morar lá no bairro Tupi, lá perto lá pro lado da Pampulha. Eu acho que é. E lá o meu irmão começou a reconstruir a vida dele. Começou a trabalhar com o pai dele biológico, arrumou outra mulher, fez filho na mulher. E eu lembro como se fosse hoje. Dia
15 de março de 2007. Eu tinha 13 anos. Meu pai, ele trabalhava de vigia em frente ao Fórum Lafayette, ali no Barro Preto. E direto, como ele trabalhava de vigia, dia sim, dia não, direto eu ia pra lá e ficava com ele o dia inteiro. Não fazia nada da vida mesmo. Aí nesse dia meu irmão ligou e falou assim: ô mãe, hoje eu vou pagar a minha última parcela da condicional. Eu queria demais que a senhora e os meninos fossem lá. Eu vou pagar um cachorro quente pra vocês. Meio-dia, velho. Meio-dia. Quem come cachorro quente meio-dia? Aí a gente foi pra lá. A gente ficou lá com meu pai, ele comprou cachorro quente, foi lá na empresa do meu pai, a gente comeu lá. Passou alguns minutos, meu irmão foi despedir da gente, ele virou pra minha mãe assim e falou assim: ô mãe, dá um abraço na minha mãe muito forte, muito forte. Ô mãe, me pegou na minha cabeça assim, e me chamar de pivete. Ô mãe, o pivete quis dizer, deixei ficar igual eu, não. Nem o João, deixei ficar igual eu, não. E nisso meu irmão me dá um abraço como ele nunca tinha dado na vida. E eu achei a maior maravilha do mundo. Abraçou meu irmão. Isso foi dia 15. Dia 31 de março de 2007. Meu pai trabalhando, como sempre. Tava eu, minha mãe e meu irmão mais novo lá dentro de casa. Eu tava com 13, meu irmão com 6. O telefone toca. Dona Neuza? Dona Neuza. Então, era meu pai. Ô Neuza, Geraldo, irmão do meu pai, ligou aqui e falou que tem um cara lá no bairro Santo Tomás, jogado no meio do campo. Eles estão achando que é o Cláudio. Nessa hora eu ouvi um barulho, velho, que eu me recordo até hoje, o estrondo que foi. Era minha mãe cair no chão, desmaiada. E eu com 13 anos, velho, eu nem alcançava a estantezinha assim, eu peguei assim: ô pai, o que foi? Ô Rafa, seu irmão morreu. Sabe quando você congela? Aquele trem de filme que passou a vida toda? Eu não tinha quase vida nenhuma, era só 13 anos. Mas tipo assim, tudo que eu vivi com meu irmão passou na minha cabeça. Porque ele era a minha referência. Eu falei: pai, mas é ele mesmo? Aí meu pai falou assim: não, eu tô pedindo pros seus tios irem lá confirmar, mas por enquanto é só suspeita. Beleza. Eu com 13 anos de idade eu tive que virar o homem da casa. Eu não tinha força nem pra rodar a chave do portão direito. Peguei minha mãe do chão: mãe, vamos tomar um banho? Levei minha mãe, meu irmãozinho começou a chorar, peguei ele no colo, comecei a ninar ele. Aí liga meu pai de novo. Eu atendi. Oi pai, é seu irmão mesmo. E como é que eu confirmava isso pra minha mãe? Bati na porta, banheiro, e eu só ouvindo o choro lá dentro. Ô mãe, Dona Neuza, é o Cláudio mesmo. Aí eu ouvi de novo. Pau! Minha mãe desmaiando. A minha sorte é que as minhas irmãs chegaram lá em casa na hora. Porque eu não tinha nem força pra arrombar a porta pra tirar minha mãe de lá de dentro. Aí eu peguei minha mãe, a gente acudiu ela, tal, aí que a gente foi saber. Meu irmão se envolveu numa briga de bar. Essa é a versão, né, oficial da polícia. Meu irmão se envolveu numa briga de bar, onde que o cara que ele brigou era amigo dele. Amigo dele. O cara virou pra ele assim: Cláudio, eu vou lá em casa buscar a arma, enquanto isso você corre. Porque eu tenho que buscar a arma, porque eu tenho que mostrar que eu mando aqui nesse trem. E deu boi pro meu irmão. O que meu irmão fez? É nada. Vai matar eu não. E ficou lá, ó, tranquilinho. Até que ele viu o cara voltando com a arma, meu irmão foi correr. O primeiro tiro que o cara deu foi na nuca dele. Já estourou, meu irmão. E todas as testemunhas que estavam lá disseram que na hora que o meu irmão tomou um tiro, a palavra que ele gritou foi: mãe.
despejou mais 8 tiros nele. Eu lembro quando meu irmão chegou o corpo dele lá no velório, na hora que abriram o tampão assim, eu não conseguia nem ver que era meu irmão. De tão deformado que tava, sabe? E minha mãe ali, ó, em pé, firme, as lágrimas caindo assim, e ela firme, sem gritar nem nada, só olhando pro meu irmão, só olhando pro meu irmão, só olhando pro meu irmão. A única vez que eu vi ela desabar de choro durante o velório foi na hora que sepultaram ele mesmo. Isso minha mãe foi tentando tocar a vida. E eu particularmente, com 13 anos, eu tive uma perturbação tão grande com a morte do meu irmão, que eu tive que começar a fazer acompanhamento psicológico. Aí eu chegava no psicólogo, desenha o que está na sua cabeça. Eu desenhava uma poça de sangue, um bonequinho, 9 buraquinhos no boneco. Eu desenhei isso por 10 vezes, durante 10 sessões. A minha mãe começou a ficar preocupada que eu pudesse ficar depressivo, que eu pudesse ficar revoltado. Só que sem brincadeira, gente. Cada lugar que eu olhava no canto da minha casa, eu via o meu irmão em pé. Sabe quando você vê, você tem uma visão e realmente você tá vendo aquilo? Era meu irmão, velho, em pé ali. Passou um tempo. Isso foi 2007. 2010. Eu lá, no auge do ensino médio já, pra formar. Aí lembra da minha irmã, Graziela? Irmã do meu irmão que morreu e tal. A minha irmã Graziela, ela era casada com um amigo do meu irmão. Que eu não sei porquê, acho que talvez por medo do meu irmão, esse cara, depois só meu irmão morrer, ele começou a agredir minha irmã. Teve um dia que eu cheguei na casa dela, por causa de um DVD. Por causa de um DVD que arranhou, que o filho dela mais novo arranhou, esse cara teve coragem de jogar ela na parede e socar ela como se estivesse socando um saco de boxe, velho. E eu não conseguia fazer nada, não tinha força pra parar aquele cara. Minha mãe foi pra cima, ele tentou agredir minha mãe, velho. A única coisa que eu consegui fazer foi sair correndo pra ligar pra polícia. Fui na casa de um amigo meu, liguei pra polícia, a polícia, você é de menor, você não pode dar queixa, não. Voltei, debaixo de chuva, eu, minha mãe e um cunhado meu, lá casado com uma das minhas irmãs, pai de pai. A gente carregou toda a mudança da minha irmã pra casa dos meus pais. Deu uma semana, velho. Deu uma semana. O cara bateu lá em casa. Vambora. Que de caburra foi? Ah, foi. Foi embora com o cara. E nisso foram mais alguns anos. Minha irmã chegando com roxo lá em casa. Minha irmã chegando com escoriação. Minha irmã chegando com o lábio inchado. Eu falei, Gra, o que é isso? Ah, tá brincando lá em casa. Ela bate na cama. Não, mas bateu direitinho, né? Que tá aqui no olho, assim, certinho. Minha irmã, não sei. Talvez por medo, ela não conseguia sair desse relacionamento, né? Eu não sei, eu não consigo entender e também não sei o que se passa na cabeça da mulher quando tá nisso. Vocês que são mulheres vão saber entender melhor. A gente não sabe qual é o nível da relação da pessoa para ela não conseguir se desprender de uma pessoa violenta. Aí eu lembro até hoje, dia 10 de março, ou mês, dia 10 de março de 2010. Cheguei em casa, virei pra minha mãe e disse, mãe, eu vou lá na casa do fulano fazer trabalho, vou voltar só de noite. Minha mãe, você não vai não. Por quê? Ah não, porque eu tô tentando falar com a Graziela desde cedo, eu não consigo. Eu falei, mãe, vamos esperar mais um pouco. A gente esperou até o outro dia. Eu sabia que a minha irmã
ela estava tendo um caso com um cara de onde ela trabalhava. Tinha pouco tempo. E eu imaginei que a minha irmã tivesse fugido com esse cara. Só que a minha irmã deixou 3 filhos para trás, velho. O mais velho tinha 7 anos na época. Eu não imagino uma mãe abandonar um filho dessa forma. E a gente rodou, a gente foi na casa dela, encontrou o companheiro dela, esse que batia nela. A gente rodou toda Ibirité, a gente foi na casa desse cara, a gente foi na empresa, a gente foi no dentista que ela ia, a gente foi em tudo. Eu não achava minha irmã em lugar nenhum, velho. Meu sobrinho de 7 anos, ele chegou pra mim assim e falou assim: tio Rafa, eu falei, que? A minha mãe não me ama, não? Você tem noção do que é se eu ouvir isso, velho? A minha mãe não me ama, não? Eu falei, por quê? Ela deixou eu e meus irmãozinhos e foi embora. Eu acho que eu era um fardo pra ela. Graças a Deus, o tempo foi passando, meus sobrinhos foram crescendo. Os 2 mais velhos eram de um pai, o mais novo era desse que agredia ela. E eles foram crescendo. Eles moram lá em Teoflotone. Todas as férias eles vêm. E todas as férias... O meu sobrinho vai fazer 18 anos já. Você vê o tempo, faz 9 anos isso. 18? É, acho que é isso mesmo. Ele chega em mim, toda vez que ele vem aqui, ele fala assim: Rafa, nada da minha mãe? Nada da sua mãe, Vinícius. Aí, até semana passada, a gente tava com essa ideia de que minha irmã tava desaparecida. Pelo menos, eu tenho a minha opinião sobre isso. Já minha mãe, não. Minha mãe é mãe, velho. Até o último dia de vida dela, ela vai acreditar que minha irmã tá viva. Na hora que eu tava conversando com o Juan ontem, eu falei: Juan, o tema é esse. Essa palavra. Sabe onde que eu tava? Tava na porta da delegacia, para dar depoimento. Na hora que eu sentei, o cara começou a me perguntar tudo que eu vivi durante esses 9 anos, tudo que eu lembro da minha irmã. A única coisa que eu sabia fazer era chorar, velho. Porque no fundo, eu também tinha esperança que minha irmã estivesse viva. Aí eu conversando com o Juan, eu mexendo ali no Instagram assim, esperando pra entrar pra depor. Porque eu fui, da família, eu fui a última pessoa a ver ela. Eu passando assim no Instagram, eu vi uma imagem lá, de uma página qualquer, tava escrito assim: seja forte e corajoso. Eu li aquilo ali, eu engoli todas as lágrimas que eu tava soltando. Entrei pra dentro da sala de depor lá. Fiquei 2 horas com o delegado. Ele quis saber de tudo. Quis saber da minha relação com os meus sobrinhos, da minha relação com o ex-marido dela, com a relação de tudo. Me perguntou sobre as agressões que eu vi, perguntou tudo. Aí ele virou pra mim e falou assim: Rafael, eu sinto muito em te dar essa notícia, mas já tem 9 anos que sua irmã sumiu. Todas as possibilidades que a gente tinha de encontrar ela viva, a gente fez. A gente procurou até dados de clínicas de cirurgia plástica para ver se ela não tinha mudado a cara. Voltando a isso, depois que a minha irmã sumiu, o meu irmão morreu, aí chegou a minha adolescência, aquela fase de revolta que todo mundo tem. Eu dou graças a Deus, eu nunca me envolvi com drogas ilícitas. Mas aí não adiantava, que desde o dia que o meu irmão morreu, eu virei consumidor de bebida alcoólica. Não socialmente igual a gente faz, porque eu ainda bebo. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho controle. Você sabe o que é um menino de 13 anos tá caído na porta de casa bêbado? A mãe pegar ele carregado assim, dar banho, dar café e falar: que isso?
Eu fiz isso por longos anos da minha vida. Longos anos da minha vida. E nas bebidas, nas bebedeiras, eu discutia com a minha mãe, a gente quebrava a casa. Chegou um ponto onde eu cheguei numa festa muito alcoolizado, minha mãe veio pra me bater. Eu segurei no braço dela assim, eu senti que eu ia bater na minha mãe. O meu pai nunca encostou um dedo em mim. Meu pai chegou em mim assim, me pegou pelo pescoço, me jogou na parede e falou: você tá igual ao seu irmão. O que a droga fez com ele, o álcool tá fazendo com você. Eu saí, velho, eu nem lembro pra onde eu fui. Fui parar lá no alto da pedreira, lá em cima. A única coisa que eu sabia fazer era chorar e pensar em pular lá embaixo. As únicas coisas. Porque eu vi o mal que o meu irmão fazia pra minha mãe. Nossa, e eu sofria tanto por ela. Pra chegar o dia que meu pai falar que eu tava igual ao meu irmão, eu fiquei desesperado. E vocês acham que eu consegui me livrar assim do vício do álcool tão fácil? Foi, velho. Porque é aquilo, quem é viciado sempre. Hoje eu saio pra tomar uma cerveja com o Carlos, com o Mateuzinho. Eu tomo uma cerveja, tomo 2 cervejas. Aí quando eu vou ver a gente já tomando 4, velho, vai dar bom isso aí não. Eu já começo a imaginar que a cerveja tá ruim, aí eu já não quero mais. Eu consegui criar um mecanismo de autodefesa. E graças a Deus, desde o dia que eu decidi fazer isso, eu nunca dei PT, dei porre, dormi bêbado, nada disso. Mas eu ainda pretendo um dia não beber mais nada. Nisso, a minha mãe já tinha, perdido as esperanças em mim já. Ela só tava esperando tocar o telefone e falar que eu tava morto. Porque além com a bebida vinha as brigas, com a bebida vinha a baderna. Quantas vezes eles ligaram lá em casa lá e falaram: ô dona Neuza, Rafael tava aqui embaixo que quebrando não sei o quê. Bem, quem é o retardado que sai de casa pra quebrar as coisas na rua? Eu. Arrumava briga com os caras do bairro. E eu já falei onde eu moro, lá não é bom arrumar briga. Até que chegou um dia assim, eu namorava uma pessoa. Ela virou pra mim e falou assim: vou fazer esse encontro aqui, ó, de jovens aqui. Vão lá comigo? Aí beleza, eu vou lá. Fiz um encontro lá no Sol Nascente. Uma experiência inesquecível. Jamais vou esquecer. Depois desse dia, o que eu vivia mudou completamente. Eu via minha mãe. Eu não via minha mãe mais como uma velha chata que enchia o meu saco porque eu bebia. Eu via minha mãe como uma guerreira, velho. Eu não vi o meu pai como um bobão da roça que fazia tudo que minha mãe mandava. Hoje, às vezes, eu tive a oportunidade de uma vez de dar uma palestra falando sobre José, que eu falei mesmo, se José vivesse nos dias de hoje, José seria meu pai, velho. E por coincidência chama José também. Meu pai, José era silencioso, meu pai é silencioso. José era sábio, meu pai é sábio. José educou Jesus com um olhar. Meu pai com um olhar eu já sabia que ele ia me bater. É isso que eu corri. E nisso, as coisas mudaram. E eu pensei que ia ser a maior maravilha do mundo. Só que a mudança começa em você, mas a gente tem que entender que as pessoas da nossa casa ainda não mudaram. A minha mãe ainda era a mesma velhinha, cismada, chata, que achava que a primeira esquina que eu passasse, isso eu não falei. Minha mãe não deixava eu sair de casa, sabe por quê?
Que ela virava pra mim assim, você é idêntica ao Cláudio. Eles vão te matar na rua achando que é ele. Você tem noção do que é isso? E eu não tenho nada a ver com meu irmão. Eu saía de casa escondido, eu tinha que pular a janela, velho. O tempo foi passando, continuaram aquelas brigas de família, tal, aquela coisa toda. E uma certa vez, isso já é mais recente, isso foi 2017. Eu tinha que sair um final de semana para resolver algumas coisas da igreja. E nisso eu ia ficar por lá, não ia voltar. Ia voltar só no domingo à noite. Só que na sexta-feira, antes de eu sair, pensa num quebra-pau que eu tive com a minha mãe. Tipo, e à toa, velho. Do nada. Saí com a minha malinha, emburrado com a minha mãe. Fui fazer as coisas de Deus, mas dentro de casa mesmo eu não tinha feito nada. Saí, fiquei os 3 dias fora. Voltei domingo à noite. Cheguei domingo à noite, estava todo mundo dormindo. Entrei pro meu quarto. Fui pra casa. Fui pro trabalho. Tô no trabalho e meu pai me liga. Ô Rafa, tem como você vir pra casa? Por quê? O João tava andando na escola, do nada ele parou de sentir as pernas e caiu no chão. Aí a diretora pegou ele e trouxe pra casa. Sua mãe foi com ele pro hospital e eu tô indo pra lá agora. Se você puder ir pra casa, ficar lá. Vocês não têm noção do quanto eu sou apaixonado com meu irmão mais novo. Eu nem pedi meu patrão pra sair. Eu só peguei minha mochila e saí andando. Peguei em casa. Meu irmão chegou, carregado, ficou deitado. E o meu irmão, desde novinho, ele tinha umas... Ele caía às vezes, sentia uma dor na perna. Só que passava. Aí vinha aquela frase, é dor de crescimento. Não existe dor de crescimento não, gente, isso é mentira. Passou um tempo, meu irmão fez vários exames. Foi parar lá no hospital de Ibirité. Fez vários exames. Eu perdi as contas de quantas noites eu passei lá com ele no hospital. Até que o médico falou assim, a gente vai fazer um exame diferente nele. Eu esqueci o nome do exame, mas é um exame que tinha uma puta agulha desse tamanho, enfia na coluna da pessoa. Alguém sabe o nome? Isso. Isso aí. Aí, eu fui no dia. Aí eu tô lá assim, do lado de fora, só ouvindo meu irmão. Ai. Meu irmão tinha 17 anos na época. Aí o médico tirou, olhou o líquido assim e tal, fez o exame. Não deu nada. Deu uns remedinhos lá pra ele, meu irmão voltou a andar meio cambaleando, mas voltou. E nisso ficou tudo bem lá em casa. Meu irmão recuperando a força da perna e tal. Aí eu virei assim e falei assim, já que tá tudo bem, vou realizar meu sonho, velho. Vou ir morar sozinho. Juntei minhas coisas, falei com minha mãe ficou pé da vida. E fui morar sozinho. Quando... Então um dia minha mãe me ligou e falou assim, Rafa, o João deu crise de novo. Ele tá andando rastejando pela casa. Desci igual um louco pra cara da minha mãe. Cheguei lá, meu irmão é grande, véio, meu irmão é maior que eu. E ele, imagina um bicho daquele da mãe rastejando assim, ó. É muito estranho. Menino alegre, menino jovem, menino que sempre foi a alegria da casa. Só que eu lembrei do que meu pai falou lá atrás. Que quando o médico chegou nele, falou assim, se o menino nascer de verdade, ele vai ter complicações.
Só que a gente não sabia se essas complicações eram por causa do nascimento dele. Aí a gente conseguiu, com a glória de Deus, a gente conseguiu levar ele para a Santa Casa. A Santa Casa é referência. Meu irmão rodou todas as alas lá, neuro, ortopedista, tudo. Até que o neurocirurgião fez uns exames nele, virou assim e falou assim: mãe, pai, Rafael, o João ele tem uma doença muito rara, chama esclerose múltipla. Essa doença é uma doença desmineralizante. Ela é degenerativa. A gente não tem cura. Não. Tem como a gente amenizar. Curar ele a gente não consegue. E como é que a gente conta isso pro meu irmão? Que talvez se um dia ele parar de sentir o braço, não é uma dormência. É porque realmente o braço dele parou. Aí se não bastasse isso, meu irmão, no tempo que ele ficou lá, ele fez alguns exames. Aí a médica chegou assim na gente e falou assim: vocês nunca notaram um comportamento estranho no João, não? Minha mãe, não. Meu pai, não. Você? Eu falei, eu sempre achei o João muito imaturo para a idade dele. Meu irmão tem 19 anos, apesar de ser muito inteligente, ele tem uma personalidade mais infantil. Aí o médico falou assim: Rafael, você tem razão. Seu irmão é autista. Velho, eu nunca chorei tanto na minha vida. Como é que você explica para uma pessoa autista que ele tem esclerose múltipla e que um dia pode nunca mais andar? Ele conseguiu fazer o tratamento, diferente que foi em Birité, ele conseguiu sair andando normal. E ele faz tratamento até hoje dele, sabe? Ele faz uma vez por mês, se eu não me engano, ele vai lá, toma um medicamento, ele fica grogue o dia inteiro, e no outro dia tá bom, com a perna forte. Só que ele começou a perder cabelinho, começou a ter dificuldade um pouco de falar. Ele já falava um pouquinho embolado, porque ele tem a língua presa, e começou a falar mais um pouquinho. Aí no dia que eu acompanhei ele, eu virei pro médico e falei: seu médico, doutor, por que o meu irmão tá tendo essas coisas? O remédio é forte? O que é? Eu disse: Rafael, eu não falei pra sua mãe, que ela se demonstrou muito emotiva e tal, mas porque esse tratamento que a gente tá fazendo com o João Vitor, ele é semelhante a uma quimioterapia. Só que é menos agressivo. Só que ele vai perder cabelo. Ele vai ter dificuldade em algumas coisas. Só que em contrapartida a gente está fazendo as sessões com ele e tal, para ele não perder. Questão de fala, porque por causa do autismo ele já teria essa dificuldade. Velho, você vai lá em casa, na casa da minha mãe, na verdade. Eu particularmente, eu acho meu irmão uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Se você sentar com ele para conversar sobre jogo de videogame, ele conhece todos. Se sentar com ele para conversar sobre livro, ele conhece todos. Meu irmão já escreveu 3 livros, velho. E há pessoas que ainda subestimam os autistas. Meu irmão recente, agora dia 30, ele fez 19 anos. Aí na festa dele a gente tá: seu João, o que você quer que toque aí e tal? Eu falei: se você quiser eu pego o violão que eu toco pra você agora. Ele falou: toca o tema do Dragon Ball. Eu fiquei a noite toda escutando Dragon Ball. E para o meu irmão. Ele é um ser humano muito especial, velho. Muito especial. Só que nisso eu volto lá na nossa passagem. Seja forte, seja corajoso.
Alguns lugares eu já falei dessa história como protagonista. Mas eu acho que pela passagem a protagonista dessa história é minha mãe, velho. Porque depois de tudo que ela passou, eu não conheço pessoa que seja mais forte e seja mais corajosa do que ela. Porque essa mulher enfrentou para criar todos os filhos e ainda enfrenta. Minha mãe é uma senhora de 60 anos, velho. Uma senhora de 60 anos que amanhã vai acordar às 4 da manhã com meu irmão nas costas, vai lá pra Santa Casa ficar o dia inteiro com ele pra ele tomar medicamento. Um ponto que eu esqueci. Tava esquecendo. Eu acho que é um dos exemplos maiores, pra mim pelo menos, de que a vida, o mundo dá voltas realmente. Vocês lembram lá da minha avó? Chamou meu pai de macaco? Falou que não gostava de preto e por aí vai. Minha avó, um tempo atrás, foi um pouco depois do meu irmão morrer, minha avó deu AVC. E ela já começou a ficar meio debilitada. Depois que ela deu AVC, os meus tios pegaram ela, levaram para casa deles e começaram a cuidar dela. Aí descobriram que ela tinha Alzheimer. A minha avó começou a esquecer de todo mundo. Até um dia que ficou tão difícil cuidar da minha avó, que eles colocaram minha avó no asilo. Só que não falaram pra minha mãe que tinha que colocar minha avó no asilo. Eu tava no trabalho, aí meu primo mandou pra mim assim: ô Rafa, a avó tá em tal casa de repouso, o endereço é tal, visita tal dia. E mandou uma foto da minha avó assim, ó, sentadinha assim, ó, no meio dos vozinhos. Assim. Eu não entendi nada. Liguei pra minha mãe e falei: mãe, o que tá acontecendo com a avó? Por que colocaram ela lá só, tá sabendo? Não, ô Rafael, não tô sabendo de nada. Minha mãe foi lá nessa casa de repouso, com o meu pai e com uma outra tia minha. E lá eles começaram a discutir: o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Aí o macaco, o preto: ô Neuza, o Rafa saiu lá de casa mesmo, pega a sua mãe, leva lá pra casa, lá a gente cuida dela. Tem mais de um ano que minha avó mora lá na casa dos meus pais. Sabe quem dá banho nela? Macaco. Quem dá comida na boca dela? O preto. Outro dia eu cheguei lá, minha avó tá beijando meu pai, velho. Eu falei com ele: ela só tá te beijando, ela não sabe quem que você é. Não andava não. Oi, minha avó é a coisa mais linda do mundo, velho. Aquela avó que era ranzinza e chata e ruim pra gente quando a gente era pequeno. Ou eu chego lá, ela fica batendo, ela não fala direito mais, ela fica batendo palminha. Ela vira pra mim e faz assim, ó, que é pra pegar o violão e cantar pra ela. A única música se eu sentar pra ela e cantar, a única coisa que eu tenho que cantar pra ela é uma música lá do Trio Parada Dura, que eu nem sei de onde que saiu. Se eu tocar outra música, ela xinga. Ela, ruim. E meu pai, um dia eu perguntei ele: ô pai, por que você faz isso? E eu não sabia disso. Ó, Rafael, é que quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe, sua avó, me tirou de casa porque o homem que ela tava não queria os filhos dela lá. Eu fui morar com seu bisavô, fui criado pelo seu bisavô, mas eu sempre senti falta de sua avó. Independente se ela fez coisas ruins pra mim ou não, ela é a minha mãe. E como eu não tive a oportunidade de cuidar da minha mãe, nem sei onde minha mãe foi parar, eu cuido da sua avó como se fosse a minha mãe. Eu falei: pai, mas se eu não tenho mágoa não, ela te xingou disso. Quantas vezes sua mãe já não te chamou de vagabundo? Eu falei: é verdade. E você não tá aqui todo sábado? Eu falei: tô. Então. Eu queria que vocês fechassem os olhos agora. E antes da gente terminar aqui, fazer esse momento, eu queria deixar claro para vocês
que eu contei essa história não é para que vocês tenham dó, não é para que vocês vejam o quanto uma família sofre ou não. Talvez o que eu falei aqui é que alguns passam ou já passaram, ou infelizmente um dia vão passar. Mas nesse momento eu quero que você vá até a sua casa. Eu quero que você vá às pessoas que estão lá. Porque aquela frase que a gente escuta direto não é mentira. Os nossos melhores amigos estão ali. E eu quero pedir de coração, não sejam meninos, não sejam o Cláudio, meninas, não sejam a Graziella. Se valorizem, se respeitem. Meninos, não se entreguem a qualquer porcaria que te ofereçam na rua. Porque eu tenho certeza que lá dentro da sua casa tem uma doninha que por muitas vezes você chamou de chata e de insuportável. E sabe, sei lá mais o que você já falou com ela? Que ela daria a vida. Eu já cansei de ouvir a minha mãe falar que ela daria a vida para ter o meu irmão de volta. Eu já cansei de ouvir minha mãe falar que ela daria o mundo para encontrar a minha irmã. Você tem noção do que aquela doninha que está ali na sua casa faria por você, velho? Eu me arrependo demais de ter vivido a minha adolescência como um jovem revoltado e que não valorizava os pais. Hoje em dia eu trabalho a semana toda louco para chegar ao sábado para eu poder ir ver minha mãe. Aí eu chego lá, aquela comidinha de mãe, cafezinho de mãe, cafuné de mãe. Eu ainda falo com os meus amigos, eu falo com eles. Ainda vai ter um momento que quando a minha mãe for embora, eu ainda vou achar que eu não fiz muito por ela. Agora vai lá e olha, não sei se você tem um pai, vai até a visão do seu pai. Ou então a figura paterna que você tenha. Você tem noção do quanto que esse cara trabalha ou trabalhou para te dar o sustento? Velho, eu acabei de falar que meu pai é um ser humano incrível. Eu falo direto que quando eu casar e ter meus filhos, eu quero ser como ele. Se eu for 1% do que meu pai é, eu tô satisfeito. E você tá aí com seu pai dentro de casa, lá, coroão, barrigudo, bigodão, e às vezes você não dá o devido valor que seu pai merece. Eu sei que as mães são muito agradecidas pelo fato de gerarem, de sofrerem 9 meses, tal. Falam que amor é só de mãe. Mas pai também ama, velho. E não é pouco, não. Eu vi meu pai chorar por filhos que nem eram dele. Talvez seu pai não fala, velho. Talvez seu pai não fala muito. Sua mãe fala demais. Geralmente a maioria das famílias é assim. Então pode ser o contrário. Seu pai fala muito, sua mãe fala quase nada. Mas no silêncio deles, eles estão te amando. No silêncio deles, eles estão cuidando de você. Valorize isso. Não sei se vocês têm irmãos, mas visualize os seus irmãos agora. Se você não tiver irmãos, visualize o seu melhor amigo ou um primo que é como se fosse seu irmão. Imagina a sua vida
Olha para os seus irmãos, para essa pessoa que representa seu irmão. Apaga. Sumiu. O que você faz agora? Velho, sabe o quanto que eu pagaria pra estar brigando por causa que o meu irmão pegou minha blusa emprestada e não avisou? Sabe o quanto eu pagaria pra minha irmã estar lá dentro de casa levando um namorado novo e eu brigar porque eu não gostei do namorado? Eu não tenho isso mais não, velho. Se eu quiser ver meu irmão, eu vou no cemitério. Se eu quiser ver minha irmã, nem sei onde que eu vou. E o meu irmão lá, o João, o anjo de Deus na minha vida, tá lá. Eu rezo muito a Deus por ele. Mas sabe se Deus... Até quando ele vai conseguir suportar a doença não vai sobressair ele? Aí eu vou ter menos um irmão. De novo. Meus pais estão com 60 anos, os dois. Já estão caminhando para a terceira idade. Daqui a um tempo eu posso não ter meus pais também. E eu não vou mentir não, eu não sei o que eu vou fazer. Porque por mais que eu tenha perdido muitas pessoas, eu não sei perder. Ninguém sabe. Já perdi demais, velho. Perdi amigos. Perdi amores. Familiares. Só que a gente não sabe perder. A gente nunca soube. Se alguém souber como é perder, me ensina, por favor. E voltando à nossa passagem, vou te apresentar para um cara agora que vai te ensinar a ser forte e corajoso. Eu sei que tá chato, deve estar dando sono, mas continue de olho fechado. Você vai apagar todas as pessoas que você imaginou até agora. Você vai imaginar um cara de túnica, cabelão, olho verde, do jeito que você achar que Jesus é. Se você acha que ele é igual no filme, lá, olho verde, cabelo preto, imagina ele daquele jeito. Ou se é igual a um quadro que você viu na sua vida. Imagina ele exatamente daquele jeito. Aí, você vai chegar perto de Jesus. Você vai chegar perto de Jesus. Na hora que você chegar assim, ó, você já vai olhar, porque ele é doidão, ele anda descalço. Aí você já vê 2 buracão no pé dele, velho. Só que Jesus também é carinhoso, ele vai lá e pega as suas mãos. Na hora que ele pegar as suas mãos, você vai ver se nos pulsos deles mais 2 buracão, velho. Fica de mãos dadas com Jesus, olhando nos olhos dele. Vou contar uma pequena história pra vocês, que eu ouvi uma vez do Padre Fábio. Uma menina, ela tinha um sonho de ser escritora, velho. Sabe? Só que ela tinha um namorado no interior. Só que o sonho dela era maior que o amor que ela sentia pelo cara. Ela foi embora, ficou 6 anos lá. Não conseguiu nada do que ela queria. Ela voltou. Quando ela voltou na cidadezinha, a primeira pessoa que ela encontra, aquele namorado. Ele chegou perto dela, e aí, deu certo? Você conseguiu? Ela, não consegui nada do que eu queria. Ele, você tem certeza? Ela, sim.
mostrou as mãos para ele assim e falou assim: as minhas mãos estão vazias. Pra mim, isso é uma das cenas que demonstram realmente que é o amor, velho. O cara foi lá, pegou nas mãos delas e falou assim: suas mãos estão vazias? Ela, sim. Ele apertou as mãos dela e falou assim: elas não estão mais. Às vezes, aquela pessoa que a gente precisa para nos dar um encorajamento, aquela pessoa que a gente precisa que nos dê força, tá do nosso lado e a gente nem sabe. Um pedaço da minha história que eu esqueci de falar, mas que não convém agora, mas é que por muito tempo, mesmo estando dentro da igreja, eu desacreditei da existência de Deus. Por muito tempo. Porque eu virava assim e falava assim: pô, velho, se Deus é bom mesmo, por que ele matou meu irmão? Por que ele sumiu com minha irmã? Por que ele deu doença pro meu irmão? Eu cheguei no ponto de quando meu irmão adoeceu, de eu virar assim e falar assim: oh, Deus, se você existe mesmo, tira a doença do meu irmão e passa pra mim, velho. Aí outro dia eu conversando com um amigo meu, ele não sabia da minha história, eu contei pra ele e falou assim: oh, Rafa, Deus não é maldoso. As coisas que aconteceram na sua vida foram justamente para que você se tornasse quem você é hoje. E sabe as mãos vazias que você achava que tá? Tem um cara aí na sua frente agora segurando elas. E se você olhar para esses buraquinhos aí, para esses buracos nos pés, esses buraquinhos na testa da coroa de espinhos, eu não gosto de usar essa palavra, mas para vocês entenderem, a gente sabe quem são os culpados por isso aí. A gente sabe que ele fez por amor. Se ele fez por amor, Jesus foi um ser humano muito forte e corajoso. Por que a gente não valoriza isso? Aí a gente entra no tema aqui do nosso encontro. Será que a gente realmente tem sido menos um lá no mundo? Ou a gente é meio mundo, meio igreja? Enquanto você pensa nisso, Jesus vai cantar para você agora. Mas você tem que fechar o olhinho para você ouvir Jesus. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Pensou no que estava no meu coração de falar disso. Será que você está sendo menos um? Bem, estava cheio de gente no celular na hora que você estava cantando. Eu tô aqui dizendo, gente, esse trem tá errado, esse trem tá errado. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tem chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. E Jesus cantou isso pra mim, sabe? Quando eu virei assim, velho, você nem existe não, mano. Eu disse, velho, eu existo sim. Eu falei, você não existe. Eu duvido que você exista. Ou vocês podem ter certeza que sou um dos caras, não sei qual outras pessoas que você conheceu, mas um dos caras que mais tomou tapa na cara na vida. Porque eu sou um cara que eu errei, eu erro e vou continuar errando. A gente é ser humano, a gente sabe disso. Mas só que enquanto eu duvidava de Jesus, Jesus falando, eu sei que você tem passado, eu sei que você tem sofrido, eu sei que você quer falar comigo, mas você não consegue.
Ele falou assim, eu vou te mostrar porque realmente eu amo você. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. A segunda parte dessa música, velho, é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. Sabe por que eu tô usando essa música aqui na palestra? Não é porque é a minha preferida, porque não é. Essa música é a preferida da minha mãe. Eu lembro numa época que tinha muitas questões de missionários lá em Birité. Eles fizeram um evento grandão numa escola lá. Minha mãe derramando de chorar com essa música. Minha mãe, essa música foi gravada umas trocentas vezes. A minha mãe tem a cópia das trocentas músicas. Um dia, do nada, num determinado lugar, eu estava tocando em adoração ao Santíssimo, sem repertório nenhum, porque eu estava sem pasta, estava sem nada. Eu falei, pô, vou cantar essa música aqui. Na hora que eu comecei a cantar, vi o pessoal chorando. Eu falei, pô, essa música é mó velha, mó chata. Então, o dia que eu cheguei em casa, sentei e prestei atenção na letra. A primeira parte da música é Jesus te falando que Ele sabe o que você tem passado. No refrão ele fala que ninguém ama você como Ele. Isso é a maior verdade do mundo. A segunda parte é Ele falando, velho, eu vou cuidar de você. E eu quero sinceramente que, independente do problema que você está passando agora, que você jogue isso nas mãos de Jesus. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fale. Eu sei bem o que tenho sentido, ainda que nunca me revele. Ele tá do seu lado, velho. Tenho andado ao teu lado, E o pior é que você não enxerga, né? junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Todo mundo cantando lá. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Que a gente saia daqui hoje entendendo que ninguém ama a gente como Deus.
como Jesus. Que a gente saia daqui hoje, que independente dos problemas que aconteçam na sua vida, nunca deixem de caminhar para Jesus. Que a gente saia daqui hoje independente do que as coisas que o mundo nos ofereça, que a gente seja menos um lá e mais um aqui dentro. Agradeço de mais a oportunidade. Espero ter sido o que esperava. E obrigado por terem me ouvido. E rezem muito pela Dona Neuza.